Paz do Senhor a todos os irmãos do nosso curso ETEAD. Estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade à nossa matéria, a qual nós iniciamos na semana passada, com a primeira aula, trabalhando Educação Cristã, nível básico, curso do livro Ensinai. Então hoje, para a segunda aula, que é o capítulo 2, na página 37, nós iremos então dar início nessa segunda aula sobre elementos da didática. E aí nós vamos observar que a tarefa da didática envolve basicamente 7 elementos. Então é muito importante o aluno ele frisar esses elementos, os 7 em si, para saber o desenvolvimento, o desdobramento daquilo que nós temos pautado no nosso livro-texto, que é, primeiro, professor, o responsável por levar o aluno a atingir os objetivos educacionais. Então, depois do professor, nós temos então o aluno, que é o segundo, em quem se concentram as atividades educacionais. O terceiro, os recursos, que são os meios utilizados para incentivar o aluno a aprender. Então, nós vamos observar cada um desses a qual estamos aqui mencionando, com um pouco mais de clareza e desenvolvimento, tirado do nosso módulo, tendo alguns textos aqui com leituras direcionais para que possamos então dar continuidade. E aí nós vamos ver então que após o recurso, nós temos então o quarto, os objetivos, que determinam aquilo que se pretende alcançar com o ensino. O quinto, o conteúdo, que representa o que deve ser ensinado ou que o aluno pretende aprender. Depois nós temos o sexto, os métodos, que procuram adequar o ensino à maneira de aprender do aluno. E o sétimo e último, a avaliação, porque todo ensino-aprendizado é necessário ter uma avaliação. E a avaliação que permite ao professor verificar o progresso do ensino e conhecer melhor o aluno. Então, na avaliação, o professor vai ver o resultado final de todo o processo dos elementos da didática para que ele possa, então, observar o objetivo alcançado através do aprendizado, que o conteúdo a qual foi passado pelo professor, utilizando esses elementos, o aluno consegue, então, assimilar. Então, nós vamos para o primeiro, que é o professor. Na antiguidade, não havia professores profissionais. O equivalente ao mestre atual era alguém que detinha conhecimento em alguma área ou provido de sabedoria. O pedagogo, em geral, um escravo culto designado pelo seu senhor para ensinar um filho. Esse elemento nós vamos observar, por exemplo, no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e principalmente o versículo 24, que diz assim: mas antes que se viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. O versículo 24, a qual vai frisar de forma bem objetiva o que nós estamos trabalhando aqui como recurso e está também como referência no nosso módulo, no nosso livro-texto, a qual está na página 38, primeiro parágrafo, o finalzinho onde fala sobre pedagogo. E aí nós vamos ver o versículo 24 para frisarmos melhor. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando fala de maneira que a lei nos serviu de aio, a palavra aio quer dizer no grego, algumas traduções ou até mesmo algumas bíblias de rodapé vão trabalhar a palavra pedagogo, e aqui nós temos no grego paidagogos, que é justamente aquilo que o nosso módulo está falando. O pedagogo, em geral, um escravo
culto designado pelo seu senhor para ensinar um filho. Então, no contexto greco-romano, nós podemos observar essa figura do professor na vida do pedagogo, a qual o dicionário Strong ele vai nos dar, por exemplo, aqui um parecer que ele era um tutor, né? Aio ali, tutor, mostrando que um guardião e guia de meninos. Entre os gregos e os romanos, o nome era aplicado a escravos dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos, pertencentes à elite, um pai de posse que poderia colocar então ali um professor, um pedagogo, um tutor, um guardião, para cuidar do seu menino, para que pudesse ensiná-lo, porque o escravo aqui, ele sabia escrever, ler, então era um escravo culto. E aí nós podemos ver que trabalhava aqui, ó, aos meninos não era nem permitido sair de casa sem a sua companhia, até que alcançassem a idade viril. Então veja bem, e Paulo vai trabalhar esse elemento histórico-cultural para falar que a lei serviu de aio, de pedagogo, de tutor, de guardião, de professor, até Cristo. Então quer dizer, a lei guardou a humanidade, as pessoas, principalmente o povo judeu, até Cristo. Lógico que aqui Deus ele sempre teve uma visão muito mais ampla do que uma nação. Nós não vamos aqui entrar em pormenores, até porque a nossa aula está falando mais sobre a questão didática. Então nós vamos trabalhar apenas o elemento para podermos compreender melhor a figura do professor, logicamente. Então, a lei conduziu, foi então aio, tutor, professor, guardião até Cristo. E Paulo está usando então essa linguagem para nos mostrar a figura do paidagogos, que quer dizer aquele tutor, aquele guardião que cuidava do menino, que era, na verdade, filho de alguém de uma elite. E aí nós vamos observar, por exemplo, qualidades do professor. Então, para ser um bom professor, nós vamos aqui observar algumas qualidades que são importantíssimas. Algumas qualidades que não podem faltar em um professor. Então, primeiro, bondade. O moço rico, ao aproximar-se de Jesus, chamou-o bom mestre, lá em Mateus 19,16, que é justamente aquela passagem a qual mencionamos aqui na aula anterior, que falamos sobre, na verdade, o jovem rico, que se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Até mencionamos que é uma pergunta tão pertinente que as religiões em si, elas questionam concernente o que será a salvação. Mas aqui, o que frisa, na verdade, é chamar Jesus de bom. Ainda que Jesus, naquele momento ali, ele fala que bom só tinha um, que era Deus. Mas Jesus sabia muito bem o que estava no coração daquele jovem. Assim como ele sabe também, no meu e do seu coração, quais são as pretensões, aquilo que nós muitas vezes almejamos e queremos da parte de Deus e também na obra de Deus e também ao servir ao Senhor. Mas nós vamos observar outro aqui que é outro personagem bíblico, que é Nicodemos. Também reconheceu. Sabemos que és mestre vindo de Deus. João capítulo 3, versículo 2. Um mestre vindo de Deus, aqui frisado, não poderia ser mau. Em outras palavras, Jesus ele era e é bom. Ele é bom até hoje. Ele é o nosso mestre por excelência até hoje. As suas qualidades podem ser observadas através das Escrituras Sagradas, principalmente, logicamente, trabalhando o Novo Testamento, como nós já trabalhamos aqui também em outra matéria, Panorama do Novo Testamento, falando alguns elementos, algumas questões sobre o nosso mestre, que é o nosso maior paradigma. E também, por que não dizer, né, que a bondade também está inserido lá em Gálatas 5:22, que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que é, na verdade, o caráter, né, de Cristo colocado, desenvolvido pelo Espírito na vida do professor, do aluno e assim por diante. Mas aqui
propriamente dito na figura do professor, até porque estamos trabalhando essa questão do professor e dele ser bom, de nós procurarmos fazermos o bem e sermos bom. Ainda que o nosso homem interior, muitas vezes, ele não é tão bom assim. Nós precisamos sempre lutar contra aquilo que não é bom na nossa vida, para que possamos ter essa virtude do fruto do Espírito e termos aí o nosso Mestre, Jesus, por excelência. O povo percebia a bondade de Jesus, por isso o seguia voluntariamente. É mais ou menos aquela figura que eu mencionei também uma certa feita, da questão, né, do líder que influencia e do líder que manipula. O líder que manipula, geralmente, ele vai atingir, ele vai procurar seduzir aquele para que venha o seguir, por que não dizer aqui não só o líder, mas o professor, né? Aquele que procura manipular através do quê? Através do sofrimento, através daquilo que é o sonho da pessoa, né? Então, o líder ou o professor que influencia, ele vai ser um professor que vai ter bondade, vai ser parecido com Jesus e vai influenciar em vez de manipular. Nós vamos ter aqui também maturidade espiritual. É o tempo que forma os verdadeiros mestres, com certeza. Precisamos e devemos ter e manter experiência com Deus e também experiência na questão educacional, na questão também didática, na questão também dos elementos a qual o professor deve ter, que é a maturidade espiritual. Esse tempo, é claro, varia de cada pessoa para pessoa, conforme a capacidade de cada um, com certeza. Algumas vezes na Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia, lá no grego, por exemplo, né, em 2 Pedro 2:1, fala sobre pseudodidáscalos, quer dizer, pseudo-falsos professores, maus professores, né? Também Jesus vai mencionar em Mateus 24:24, ali do grego, pseudo-cristos, ou pseudos-cristos, quer dizer, falsos cristos, que aí nós poderíamos dizer, como aqui pseudodidáscalos, falsos professores. E aí nós vamos observar que a maturidade espiritual, então, é um elemento importantíssimo para o professor, tanto de escola bíblica dominical, professor de discipulado, professor do curso de teologia, professor que vai estar em alguma área, né, atuando, até mesmo faculdade de teologia, ou até mesmo em áreas seculares, deve ser um professor que tenha maturidade espiritual. Quando falo professor, logicamente, estou também inserindo as professoras. Aí nós vamos ver aqui um elemento importantíssimo, idoneidade. O professor, além da maturidade na fé, deve ser idôneo como pessoa. Então não pode, na verdade, né, ser um neófito. Ele precisa ser idôneo, né? Depois nós vamos ver integridade. Se em qualquer área secular o professor deve mostrar coerência e se identificar com aquilo que ensina, na educação cristã essa virtude pesa muito mais. Então precisa ser íntegro. Infelizmente, nós podemos aí, vez por outra, ver situações contrárias, né? Lastimáveis, onde professores acabam não tendo integridade e acabam fazendo coisas que, infelizmente, desagradam a Deus e o desqualifica como um professor que possa estar diante de uma classe, ou até mesmo diante de uma câmera, ou até mesmo diante, né, de uma videoaula, se podemos assim dizer. Compromisso. Então, além da integridade, o compromisso. Há professores que, terminada a aula, simplesmente se desligam da classe, só voltando a pensar nos alunos no domingo seguinte. Aqui, logicamente, trabalhando a visão de professor de escola bíblica dominical, né? Que está falando de domingo. Então, nós podemos observar justamente essa questão, porque nós vamos ver uma questão muito interessante. O professor, ele vai, se prepara para a aula, quando se prepara, e quando ele termina a aula, parece-me que ele se desliga dos alunos e acaba que meio que esquecendo dos mesmos. Enquanto que na vida cristã diária, nós precisamos não só como pastores, mas principalmente como professores, termos
cuidado com os alunos para que possamos ter e manter uma boa comunhão. Para que possamos, então, dar continuidade ao ensino-aprendizagem. Até porque, em conversas fora daquilo que é a questão didática da aula, existe uma didática pessoal. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E isso pode ser trabalhado com certeza, né? O tete a tete, o professor com um aluno, outro, vez por outra, em situações, né, que ele possa se encontrar com a pessoa e não ficar apenas só ligado com a questão de domingo a domingo, né? Só no domingo ele é o professor. Não, nós somos sempre professores aonde nós estivermos, né? Só voltando a pensar nos alunos no domingo seguinte, como aqui já mencionamos. O apóstolo Paulo ficava angustiado quando percebia que o seu ensino não produzia nos crentes efeitos desejados. E isso ele vai falar em Gálatas 4 e versículo 19, que também é importante, né, aqui nós mencionarmos, né? Gálatas capítulo 4 e versículo 19, que é um texto bem conhecido, mas nós vamos fazer aqui uma leitura bem rápida, porque nós não iremos aqui trabalhar pegando muito a Bíblia na mão, para nós ganharmos tempo, ainda que nós estamos utilizando, logicamente, de princípios da palavra de Deus, até porque ela não é um livro de regras, é um livro de princípios, a qual nós devemos observar de forma bem eficaz. Meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o apóstolo Paulo chega a trabalhar aqui uma metáfora, né, da dor de parto, do cuidado de um professor que venha se preocupar com o aluno, até que Cristo seja formado nele. Então não apenas, né, de domingo, apenas um encontro de domingo, mas sim tendo um acompanhamento cuidadoso, onde o professor se preocupa com o aluno. Nós temos os requisitos do professor. Pelo menos 3 requisitos são indispensáveis ao professor. Nós vamos ver conhecimento da matéria, gosto pela matéria, cultura geral. Então veja bem, conhecimento da matéria é algo importantíssimo ao professor. Nós podemos ver isso na vida de Jesus, na vida dos discípulos, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, e aí nós vamos observar então do domínio que cada um exercia sobre cada assunto pautado e mencionado nas Escrituras, ainda que inspirados por Deus, porque Theos Pneustos, que quer dizer Theos Deus, Pneustos, respirar de Deus, a qual o Espírito Santo inspirou aos homens de Deus para escrever as Escrituras, a qual aquilo que eles falaram é regra de fé e prática para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Com isso, nós vamos observar o conhecimento da matéria. Desnecessário é dizer que o professor deve saber o que está ensinando. Então, quer dizer, não temos que falar isso para o professor. Ele tem que saber o que ele está ensinando. É necessário que ele saiba o que ele está ensinando. Muitos, porém, contentam-se com o conhecimento superficial, algo que nós não podemos jamais aceitar no nosso meio, na nossa vida como professor, como acadêmico, como aluno e assim por diante, principalmente ao professor. Preparam a aula apenas com o essencial para atender ao que julgam ser a necessidade da classe. Não buscam um conhecimento profundo. Então, fica muito vago, muito superficial quando o professor não procura se aprimorar e aprofundar a matéria. Então, nós observamos agora gosto pela matéria. O professor precisa gostar daquilo que ensina. Mesmo havendo diferentes níveis de interesse, o professor deve gostar das matérias como um todo. Então é importantíssimo o professor ter gosto pela matéria. Então, me recordo uma certa feita na Faculdade de Teologia, onde houve um professor
que era pastor de uma determinada igreja, a qual ele foi lecionar sobre geografia bíblica, e ele chegou dizendo na introdução da sua aula que ele não gostava da matéria. O que aconteceu? A nossa sala era tão polêmica que fez ele largar e ele não deu a matéria. Por quê? Por ele ter dito que ele não gostava da matéria. Então, além dele ter o conhecimento da matéria, que é importantíssimo para a transmissão, ele precisa ter o gosto. Lógico que aqui eu mencionei uma situação negativa, mas o professor, ao falar isso, ele já se desqualificou. Então, os alunos começaram a fazer perguntas, porque também viam que, por ele não gostar, logicamente, ele não veio com conhecimento da matéria. Então, ele veio desprovido de uma boa preparação. Automaticamente, ele não conseguiu lecionar, chegou ao recreio, ele foi embora. E aí tinha um outro professor que estava na instituição, veio e deu continuidade à matéria e foi uma benção. Porque era alguém que tinha o conhecimento da matéria, era alguém que tinha o gosto pela matéria, e aí nós vamos ver cultura geral. A cultura geral, ao professor não basta o conhecimento da matéria, a que se dedica, ainda que a conheça muito bem. Ele precisa ser uma pessoa habituada à leitura de jornais, revistas, livros, deve buscar conhecer outros temas além daqueles relativos à sua especialidade. Até na verdade é uma forma de utilizar aqui, vamos dizer, uma palavra como que, poderia dizer que é um provérbio, né? O professor, ou o pastor, ou o obreiro, ele talvez, se ele não tiver, ele pode ter uma formação, né? Mas se ele não tiver várias formações, mas ele precisa ter informação. E ele precisa ter uma boa informação. E com isso ele vai adquirir através de conhecimentos gerais. Ele vai através de livros, de revista, através de jornais. Ele pode agregar com certeza aquilo que ele já é especializado. Porque existem conexões daquilo que nós temos da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa cosmovisão, podendo ser ampliada através da cultura geral, né? Através daquilo que já temos também de conhecimento da palavra de Deus, se for o caso, um professor cristão, como aqui já a mencionamos, né? Até porque é a pauta da nossa matéria. As funções do professor, né? Funções do professor. Função técnica, função didática, função orientadora, função não diretiva, função facilitadora. Então nós vamos ver uma por uma, de forma bem objetiva, para nós aqui darmos continuidade. A função técnica. Na função técnica, trata-se do preparo do professor para o exercício de sua função. Incluem-se aí os cursos de especialização e o esforço por ampliar a sua cultura geral. Isso eu penso que todo professor precisa ter essa função técnica. Para quê? Para que ele possa se reciclar, para que ele possa aprimorar e avançar naquilo que ele já tem um certo domínio. Falo um certo domínio até porque ninguém tem domínio geral de tudo, né? Então nós todos temos aí uma facilidade para alguma área, às vezes um aprofundamento maior em outra, mas podemos ampliar com certeza para que possamos ser mais completos. A função didática refere-se à tarefa de orientar o aluno no processo de aprendizagem, incentivando-lhe a reflexão, a criatividade e a disposição para a pesquisa. É aquilo que nós falamos de o professor influenciar. E quando ele tem uma didática, e ele tem uma didática onde ele consegue influenciar o aluno, com certeza o aluno conseguirá, além de assimilar bem aquilo que está aprendendo, com certeza ele terá uma habilidade desenvolvida pelo professor que consegue, né? Vamos dizer assim, influenciar o aluno a avançar horizontes. Com isso, nós vamos ver também a função orientadora, porque, na verdade, são situações de desdobramento que se encaixam uma na outra, né, como uma engrenagem, para que o processo do ensino-aprendizagem possa ser bem desenvolvido pelas funções do professor. Então, essa função orientadora ela é importantíssima, consiste em ajudar o aluno
nas suas dificuldades diante do complexo quadro social em que vive. E isso são N situações, porque nós encontramos, né, pessoas de várias situações, de várias classes sociais, de várias realidades diferenciais uma das outras. Então, com certeza, essa questão orientadora é importantíssima para que possa dar um norte ao aluno, para que ele possa ter segurança, para que ele possa ser bem aceito, para que ele possa desenvolver as suas atividades acadêmicas. Então, nós temos a função não diretiva, diz respeito à ação de retirar do aluno a orientação, à medida que este obtém uma percepção maior da realidade e consegue pensar sozinho. Então, quer dizer, vai chegando num somatório, né, onde o aluno consegue, como falamos na aula anterior, né, ele não ser mais, vamos dizer assim, um carona, mas também poder ser autodependente, poder pensar sozinho e também ser o condutor, né, vamos dizer assim, trabalhando uma metáfora, do veículo. Função facilitadora é uma complementação da função anterior, na qual o professor induz o aluno a tomar a iniciativa. Então, quer dizer, para chegar a esse ponto, né, dele poder tomar a iniciativa para dar os seus passos. Aí nós vamos ver agora, dentro, né, dessa parte da nossa aula dos elementos da didática, nós vamos ver o aluno agora. E olha a importância que o aluno tem. A importância que você, como alma, como pessoa, como ser, né, como filho de Deus, você é importante no reino de Deus e agora como aluno. Como aluno, a educação existe por causa do aluno. E nele se concentram os esforços didáticos que visam também a sociedade. Então, veja bem, essa concentração nos esforços didáticos que visam também a sociedade. Por quê? Quando o aluno ele está num momento de ensino-aprendizagem, conseguindo assimilar aquilo que didaticamente, através das funções do professor, ele consegue incentivar, levar o aluno a dar passos que ele possa progredir, automaticamente, né, esses esforços didáticos vão visar e levar o aluno a estar muito mais, vamos dizer, bem desenvolvido em uma sociedade. Daí nós vamos ver então diferenças de alunos. O aluno pode ser classificado conforme a sua idade, a faixa etária, de acordo com critérios científicos ou com os propósitos de cada instituição. Então nós temos pré-escolar, criança, jovem e adulto. Por exemplo, pré-escolar. No ensino da criança, na fase pré-escolar, de 4 a 6 anos, é recomendável a utilização dos sentidos, dos músculos e da imaginação, para que a criança possa explorar o mundo, que é novo e excitante para ela. Então, quer dizer, ela está se descobrindo ainda, está começando a aprender, né? Começando a assimilar, a ter essa desenvoltura, né? Para daí então, futuramente, ela ter uma formação, uma boa capacidade cognitiva. O pré-escolar está aprendendo a aprender. Então, muito importante isso. A criança que já domina a capacidade de aprender, pode começar a adquirir conhecimento por meio da leitura ou escutando palavras. Antes disso, as palavras requeriam memória ou figuras que lhes dessem um significado. Então, quer dizer, já começa então a ser um pouquinho mais avançado. Quando criança, já consegue ter um certo domínio, né? Já consegue aprender através de leitura, já começa então a conseguir aprender através de palavras, já desenvolve um pouco mais do que a questão da pré-escola, porque ele está ainda num processo ainda de aprendendo a aprender, né? Depois, quando jovem, nessa fase, grande parte do aprendizado ocorre fora das áreas protegidas do lar,
e da igreja. Então o indivíduo já não fica só no convívio familiar e escolar, mas também em outros momentos, outras atividades. A conversa torna-se importante do processo de aprendizado. Então fala no indivíduo por completo, né? Não só dentro do convívio escolar, da igreja, né? Ou da sua própria casa. O professor tem de ouvir experiências dos jovens, se pretende resolver os problemas deles. Então, quer dizer, para poder saber, né, como tratar cada situação, cada pormenor, porque cada caso é um caso, cada problema tem o seu início, tem o seu contexto, tem a sua questão para se analisar, para poder orientar o aluno, né, o jovem ali aluno. O mesmo vale para incutir princípios bíblicos. Então, quer dizer, dentro de situações até mesmo adversas, ele contando, o professor pode lhe ajudar a resolver tal situação e com isso aplicando com certeza os princípios da palavra de Deus, que com certeza só se vencerá na presença do Senhor. Na fase adulta, uma boa educação cristã para os adultos pode incluir todos os tipos de aprendizado presentes nos grupos mais jovens. Isso porque a idade não garante maior capacidade de aprendizado, com certeza, né? Isso é uma verdade. Não quer dizer que a idade irá dizer quem vai desenvolver mais entre um jovem e um adulto, por exemplo. Então nós vamos aqui para os recursos para nós caminharmos para o nosso final. Em didática, recurso é todo meio físico empregado para estimular o aluno a aprender. Podemos citar cartazes, computador, equipamento de multimídia, filmes, gráficos, livros, mapas, murais, quadros, retroprojetor. E aí nós vamos fazer aqui nesse quadro, você pode observar aqui na tela, por exemplo, métodos de comunicação, lembrança 3 horas depois, lembrança 3 dias depois. Então veja bem como é importante, né, os recursos para uma boa didática. Nós vamos ver aqui, ó, quando o professor fala, após 3 horas, né, 3 horas depois, 70% ele lembra. Mas após 3 dias, ele só lembra de 10%. Quando o professor mostra 72%, aumenta apenas 2%, né? 72% após 3 horas. E após 3 dias, 20%. Quando o professor fala e mostra, ele vai ter lembrança 3 horas depois, 85%. E lembrança 3 dias depois, 65%. Olha a importância dos recursos utilizados pelo professor quando ele consegue então unir, né, a fala e consegue mostrar através, né, do visual. Então é muito importante para que o ensino-aprendizagem possa ser mais eficaz e o aluno possa ter uma percepção maior para que possa dessa percepção adquirir, fazer uma boa formação. Objetivos. Toda ação didática pressupõe objetivos, né? Então ele precisa de objetivos para não ficar trabalhando de forma que ao léu, né? Como qualquer atividade humana, Nerice aponta os objetivos da didática que relembramos aqui. Por exemplo, efetivar, expor, né, os propósitos do que se conceitue por educação. Deixar bem explícito, né? Tornar o ensino e, consequentemente, a aprendizagem mais eficiente. Aplicar novos conhecimentos advindos de matérias que possam tornar o ensino mais coerente e consequente. Então, quer dizer, dando uma coerência e consequência, né, para que aquilo possa ter mais objetividade. Orientar o ensino de acordo com a idade evolutiva do educando. É muito importante. Adequar o ensino às possibilidades e necessidades do educando. Inspirar as atividades escolares na realidade e ajudar o educando a perceber
o fenômeno da aprendizagem como um todo, não apenas fragmentos dela. Então, quer dizer, tendo aí um conhecimento com a cosmovisão mais ampliada. Orientar o planejamento das atividades de modo que haja progressividade, continuidade e unidade, paulatinamente, tendo uma sequência lógica para que possa ter uma boa abrangência, né? Orientar a organização dos trabalhos escolares para que se evite esforços inúteis e perda de tempo. Muitas vezes a pessoa se aplica muito, mas de forma equivocada, e acaba se perdendo tempo, e aí acaba também não tendo, né, vamos dizer assim, o objetivo alcançado pelo professor. Então o professor deve, né, orientar e organizar para que o aluno possa ter um bom desenvolvimento. Tornar o ensino adequado à realidade e às necessidades do educando e da sociedade, porque todos nós temos uma realidade social, e dentro dessa realidade social, com certeza, né, nós precisamos do ensino adequado a essa realidade para podermos termos um bom desenvolvimento e sermos, com certeza, bons cidadãos. Temos também ali acompanhar e controlar a aprendizagem a fim de que se façam as necessárias correções e recuperações. Então nós vamos aqui, né, caminharmos para o final, e aí nós vamos ter aqui o conteúdo, né? O conteúdo refere-se a tudo aquilo que se pretende proporcionar ao aluno, atividades, áreas de estudo e disciplinas que resultarão em uma experiência de aprendizagem, ou seja, de tudo aquilo que se deve ser ensinado ao aluno durante um curso ou um ano letivo. O professor precisa selecionar a quantidade e o tipo de matéria que seu aluno pode digerir e aplicar à própria vida. Então ele tem que ter uma coerência, né? Precisa ser muito bem elaborado aquilo que será o conteúdo, para que o aluno possa ter uma boa assimilação. Isso requer habilidade, paciência, dedicação e amor, com certeza, porque senão o objetivo não será alcançado e o conteúdo não será eficaz. E também não será um bom conteúdo. Então nós vamos aqui para os métodos, né, para nós já irmos então para o nosso fim. Métodos. A metodologia da didática moderna busca principalmente fugir da velha prática em que o aluno está limitado a ouvir, anotar e repetir o que anotou. Por exemplo, métodos individualizados, depois métodos coletivos e métodos de grupo. Por exemplo, nós vamos aqui tentar pontuar de forma mais objetiva para ganharmos tempo. Como o nome indica, são aqueles voltados para o indivíduo, que é o métodos individualizados. São direcionados para um aluno, a fim de atender às suas necessidades específicas. Jesus, em várias ocasiões, se deteve para ensinar apenas uma pessoa. Foi o caso de Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, né? Alguns teólogos vão dizer que é por causa do judeu, e ele então se aproximando de Jesus, e aí nós já vimos ali uma fala, né, pequena, né, da frase de Nicodemos, onde ele se aproxima do Senhor Jesus, né? E aí Jesus, ele chama Jesus de mestre, né? Porque ninguém poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo se não fosse da parte de Deus. Ele começa então reconhecendo a Jesus. Mas Jesus fala a ele que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Depois nós vamos ver no próprio capítulo 4 de João, dentro do mesmo livro, né, da mulher samaritana, onde Jesus lá, com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele ainda vai mencionar um texto muito bem conhecido, onde fala lá no capítulo 4, versículo 24, que Jesus fala que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Algo meio que finalizando um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Esse texto é muito rico, né? Nós não vamos aqui entrar em pormenores, até porque senão nós estaríamos focando em outras partes dessas questões metodológicas, onde Jesus utilizou para com a mulher samaritana.
de forma individualizada, assim como foi com Nicodemos também. O que eu acho interessante é que Jesus, né, em João 3, ele fala de uma questão de novo nascimento. Mas com a mulher samaritana, ele vai falar então sobre questões, né, até mesmo mais, vamos dizer assim, mais teológicas, até porque ele utiliza ali de metáforas, né, trabalhando a questão da água, da questão da salvação e assim por diante. Nós vamos encurtar por aqui por causa do nosso tempo, para nós podermos finalizarmos. Temos ali então métodos coletivos, que é algo que Jesus utilizou muito. Os métodos coletivos são aplicados a todos os alunos ao mesmo tempo, a classe, a igreja, uma multidão. Jesus ensinava as multidões que se reuniam em torno dele. Aí nós vamos ter um texto lá de Marcos, capítulo 2, versículo 13. Aos judeus que se congregavam nas sinagogas, Lucas, capítulo 4, versículo 15. E ao povo que se aglomerava nos pátios do templo, João capítulo 7, versículo 14. Então, ele falava de forma com métodos coletivos. Depois nós vamos ver ali os métodos de grupo. Os métodos de ensino em grupos são caracterizados pela interação existente entre os seus integrantes, embora se dedicasse a ensinar grande número de povo. Jesus trabalhava com um grupo especial, o de discípulos mais chegados, a quem não só ministrava lições especiais, a que os demais não tinham acesso, como também promovia atividades de modo a treiná-los no ministério. Por exemplo, é bem interessante o texto de Lucas, onde Jesus vai fazer aqui uma demonstração bem didática, né? Por exemplo, podemos aqui aplicar na coletiva e também na de grupos, né? Onde vai falar lá no capítulo 5 de Lucas: e aconteceu que, esperando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, veja bem, entrando num barco que era de Simão, quer dizer, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E aí nós vamos observar que Jesus, quando ele utilizou desse recurso, então Jesus entrando no barco, né, ele se afasta um pouco para dentro do mar, né, que é o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e ele começa sentado no barco, ele fala às multidões. E quando nós estivemos há 2 anos atrás em Israel, pude ir em um lugar muito próximo da onde era o monte, né, das Bem-aventuranças, e eu pude observar que ele era bem inclinado, e o mar de Genezaré, o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Então eu imaginei Jesus ali e vendo justamente esse contexto também, porque você pode observar que ele usou de recursos naturais para poder trabalhar com a metodologia tanto de grupo quanto coletiva, de coletivos, para poder então falar às multidões. E com isso, a sua voz era levada então pela brisa do mar até as pessoas que estavam lá em cima, né, do monte. E assim nós podemos observar nesse texto que ele pode não estar num lugar onde tem, vamos dizer, um monte, mas ele pode também sentado, o mar, né, com a brisa, ser levado então, através da brisa, a sua voz, por não ter um microfone, por não ter os recursos que nós temos hoje. Mas ainda assim, muito bem aplicado, né, pelo nosso próprio mestre. Então nós podemos observar na Cesareia Marítima, também tem ali um teatro, que céu aberto, onde como quase não chove, tem palco, tudo, onde eles ainda fazem shows, onde eles ainda fazem várias apresentações. Então, falando ali sem microfone, as pessoas ouvem nitidamente, né, claramente, lá na parte superior, né, onde fica a plateia. Então, nós podemos observar que naquela região, ainda até hoje é utilizado esse tipo de recurso. Ainda que, lógico, que hoje tem muita tecnologia que também é usada, né? Mas aqui apenas mencionando como alguns recursos didáticos. E aí nós vamos, então,
para a nossa parte, né, final, que é a avaliação. A tarefa do professor não estará completa sem uma avaliação, para que ele possa ver aquilo que foi alcançado, né, através da sua didática e daquilo que o aluno pôde assimilar, que é um excelente mecanismo para melhorar o aprendizado. Também tem esse objetivo, né, que é poder melhorar o aprendizado. O propósito da avaliação é determinar o progresso individual dos estudantes em relação às metas de ensino. Informações sobre os alunos são usadas para a tomada de decisões acerca de estratégias educacionais, escolha de currículo, posicionamento avançado e outras questões educacionais e administrativas. Sem a formação que vem dos testes, muitas decisões que os educadores tomam estariam sujeitas a sérios erros. Então, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma toda especial e nós possamos aqui então, né, darmos continuidade na nossa terceira aula e com certeza haverá de ser uma grande bênção para as nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês, dos alunos que aqui estão fazendo parte conosco deste curso.